Voltamos com a notícia de frente. Paulo Coelho, seu destaque. Meu destaque é falar sobre o senhor Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que sonha se reeleger e para se reeleger ele precisa de fazer uma mudança na Constituição, já que a Constituição, no seu artigo 57, parágrafo 4º, não permite reeleição nem do presidente do Senado, nem do presidente da Câmara. Para fazer essa mudança, ele precisa realmente de ter uma musculatura ali dentro, e o que ele não tem hoje. Mas tem uma segunda alternativa que, no caso dele, ele acha mais viável, que seria, no caso, contar com a colaboração lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal de uma interpretação diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Alcolumbre, ele, de acordo com lideranças partidárias e as principais lideranças do Senado, entenderam que a chamada CPI da Lava Toga não prosperará, não vingará. Ou seja, vai ser arquivada, vai manter-se engavetada, e com isso a CPI, que teria como objetivo investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal, tais como Dias Toffoli, o amigo do meu pai, o diamantinense aqui, o Gilmar Mendes, o homem que soltou o Lula, não é? Lembra disso? E também o Alexandre de Moraes, que é um novo que está aí nesse instante aí, tomando conta das principais ações de invasão, inclusive, e de desrespeito à Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 2º da Constituição Federal diz assim que um poder não pode interferir no outro. Artigo 2º. O Alexandre de Moraes é campeoníssimo nisso aí. Eu cito o caso do Ramage aí, que afinal de contas ele acabou impedindo. O presidente da República poderia desrespeitar e não cumprir, já que ele tem a legislação, a Constituição ao seu favor, mas ele preferiu cumprir para evitar polemizar e esticar a corda mais com o Supremo Tribunal Federal. Então há vários apontamentos aí que fazem com que o próprio a CPI da Lava Toga seria necessária nesse momento. O episódio mais recente e que nós podemos citar aí, que viria a calhar, veio à tona, não é? Foi essa delação do Marcelo Odebrecht, que citou aí o Dias Toffoli, que ontem levou uma queda, bateu a cabeça, mas está bem. O Dias Toffoli, que na verdade foi citado aí pelo Marcelo Odebrecht como recebedor de vantagens, para não chamar de propina, da Odebrecht, né, quando era advogado-geral da União, advogado do PT, né, já que foi o PT que o indicou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso, aliás, que chegou a ser, foi na semana passada, ou talvez 10 dias atrás, isso não foi noticiado em lugar nenhum, pelo menos na grande imprensa, que o Dias Toffoli foi citado na delação do Marcelo Odebrecht. Ah, Paulo, mas o Marcelo Odebrecht pode ter mentido, nem o Dias Toffoli teve o cuidado de desmentir, pra você ter uma ideia, né? Mas se o Marcelo Odebrecht mentiu, ele então está colocando por terra a sua delação, porque em delação não se pode mentir. Então, o que acontece é o seguinte: a Lava Toga não vai acontecer, e assim, quem tem medo, não é verdade? Lá no Senado, políticos estão com problemas na justiça, e esses problemas não podem ser apreciados pelos juízes, no caso, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu falei aí, eu achei um absurdo realmente quando saiu essa essa citação do Marcelo Odebrecht com o nome do Dias Toffoli, porque na verdade ninguém deu nada, ninguém falou nada. Agora imagine você que está assistindo aqui ao Notícia de Frente. Se esse nome, em vez de ser Dias Toffoli, fosse Jair Bolsonaro, por exemplo, era manchete de Folha de São Paulo, o Globo, o Jornal Nacional, por 2 semanas seguidas assim. Mas era o Dias Toffoli, aquela frase que eu encerro aqui falando: quem tem medo. Então, a notícia que está aí é que não vai acontecer aí a chamada CPI da Lava Toga. Certo.
Vamos então, Lúcio, Paulo, obrigada, viu? Olha, a gente encerra essa edição da Notícia de Frente com uma homenagem ao nosso querido amigo Odílio. A gente encerra com um minuto de silêncio, desejando força para a esposa dele, para as sobrinhas que ele tinha como filha, Dona Fátima. Nosso abraço, viu?